Você teve os chineses que foram para lá e trouxeram a tecnologia do papel. Você teve indianos que foram para lá, gregos, persas, turcos, árabes, pessoas que vieram da Espanha, de Portugal. Então, Bagdá acabou se tornando o centro do mundo, intelectualmente falando, e ali, digamos, as ciências que haviam sido perdidas, ou ciências que não necessariamente haviam sido perdidas, mas que não haviam se conversado antes, né, digamos, começaram a ser produzidas numa escala nunca vista antes. Os muçulmanos começaram a trazer a tecnologia do papel para uma produção de livros que nunca foi vista na história. A gente fala muito que a prensa, né, de Gutenberg, ela foi fundamental para a propagação de ideias, mas quase um milênio antes de Gutenberg surgir com a prensa, os muçulmanos pegaram a tecnologia do papel que havia se, digamos assim, isolado ali na China e criaram as primeiras fábricas de papel em Bagdá. E até por isso, hoje, quando você fala em conjunto de papel, quando você compra o quê? Almaço. Não, você vai comprar um conjunto de papel, você compra uma resma de papel, que vem do árabe rusma, que é justamente o nome do conjunto de papel em árabe. Também deve ser, também. Né? Exato, Eu não sei a origem dessa palavra, mas resma a gente já sabe. Então, assim, é um conjunto, né, daquilo ali que a gente compra e até hoje carrega, digamos, esse legado civilizacional islâmico ali dentro. Então é muita coisa que veio do mundo islâmico. Nossos números vieram do mundo islâmico. A química, a própria alquimia, né, medieval, ela vem indo-arábicos. Porque o quê? Eles foram criados na Índia, foram adaptados pelos árabes. Os árabes deram origem à própria álgebra, né, que vem do árabe, al-jabr, né, para criar as equações simplificadas. E aí toda aquela matemática chinesa, indiana, ela vai ser acrescida de novas teorias dentro do mundo islâmico. E ela vai chegar na Europa, onde até aquela época o pessoal ainda usava algarismo romano, o ábaco ainda não tinha sido popularizado ali. Imagina fazer conta com o algarismo romano. Exato. Então, assim, tem certas coisas, certos desenvolvimentos que só foram possíveis com essa integração civilizacional, né? Aliás, tem uma amiga minha que a gente chama ela de Vivi. É 66, né? Em algarismo romano. Exatamente, é 66. Então, assim, esses povos e essas culturas, eles se integraram e deram origem ao que a gente conhece hoje como civilização islâmica, era de ouro, ciência islâmica e todas essas coisas. Mas não necessariamente porque todos os indivíduos que viviam ou produziam essas coisas ali naquele mundo, eles eram muçulmanos em si, mas porque eles viviam dentro de uma civilização cujo a identidade comum majoritária era o Islã. Mas você vai ter químicos que eram judeus, químicos que eram cristãos, químicos que eram budistas. A família mais poderosa do Califado Abássida de Bagdá, os Barmécidas, né, eles eram de origem budista na Ásia Central, ali em Bukhara, né? Se a gente for pegar as famílias mais poderosas ali da Síria, em Damasco, por exemplo, que produziram santos, né, como São João Damasceno, dentro do próprio califado muçulmano, eles eram cristãos. Então, assim, você tem uma multiplicidade de religiosidades vivendo durante o califado por mais de 1000 anos, entendeu? E sem ser necessárias as grandes revoluções que houveram na Europa. Porque após a reforma protestante, a gente vai ter ali na Europa aquela questão de você tentar criar um ethos onde diversas comunidades cristãs pudessem viver em paz após os 30 anos de guerras religiosas que houve ali na Alemanha, na Espanha e na França. O mundo islâmico, ele nunca precisou passar por essas revoluções, porque a própria religião islâmica, quebrando diversos paradigmas que existiam, criou basicamente leis de liberdade religiosa, digamos, atreladas ao próprio Alcorão, que é basicamente um condicionamento. Olha, se você é um não muçulmano, você paga o imposto e você continua praticando sua religião da forma como você quiser, entendeu? Desde que você não ataque outras religiosidades, nem a religiosidade minoritária de forma pública e aberta, você pode continuar fazendo assim. E isso criou, digamos, um bolsão temporal para que diversas comunidades religiosas minoritárias existissem da Idade do Ferro, da Idade do Bronze, até hoje. Por exemplo, os mandeus, né? A gente vai analisar a história da Europa. Os pagãos europeus, como assim se chamam, né? Os politeístas, os vikings, aquelas pessoas. Elas passaram por um processo de cristianização e a religiosidade delas simplesmente desapareceu. Hoje em dia tem uma tentativa de recriar o paganismo nórdico, essas coisas. Os paganismos, digamos assim, do Oriente Médio, eles existem até hoje. Até hoje, ininterruptamente. O grande baque que essas comunidades sofreram foi com a guerra do Iraque e o surgimento do ISIS. Entendeu? Mas se a gente for analisar a história de 1000 anos, os mandeus, os sabeus, que são religiosidades que as pessoas nunca ouviram falar na vida, eles acabaram vivendo desde a conquista islâmica até agora nos mesmos locais, nas mesmas cidades, com os mesmos templos, ininterruptamente. O que é uma coisa assim de se impressionar. Então, antes da criação que a gente tem hoje de Carta dos Direitos Humanos e todas aquelas, digamos, construções que foram importantes para a criação das liberdades religiosas, o mundo onde as pessoas fugiam
para poder viver com essa, digamos, essa diversidade, era o mundo islâmico medieval. Isso aí é um fato histórico que diversos historiadores que analisaram, né, a história do mundo islâmico, eles atestam, e que você pode comprovar se você for para a maioria das cidades árabes que não foram destruídas por guerra recentemente, se você tem uma população muito diversa, né? Eu morei no Egito, estudei em Alexandria, lá na costa, né, ali do Mediterrâneo, na desembocadura do Nilo e costa do Mediterrâneo, né? Eu passei ali, quando eu fiz 18 anos, eu estudei o idioma árabe clássico. E uma das coisas que a gente muito vê quando a gente vai para Alexandria é que a sede do papado dos cristãos do Egito fica lá em Alexandria. Peraí, como assim? Papado dos cristãos do Egito. Eles não são comungados com Roma, que eles são da igreja copta. Não. Então eles têm um papa deles lá em Alexandria. Então assim, aí se você for pegar a história deles lá, a igreja deles começa com São Marcos apóstolo, né, o apóstolo de Jesus Cristo, e vem até hoje, ininterruptamente. Tipo, eles obviamente sofreram uma queda populacional ao longo do tempo, porque a população deles foi se convertendo ao Islã gradativamente ao longo da história, mas eles existem em números de milhares até hoje. Até hoje eles estão lá, né? E o mesmo pode se observar em outras partes do mundo islâmico. Então você vai pra lá, você vai ver que tem igrejas antiquíssimas. Aí você vai... De onde veio essa igreja? É uma igreja recente? Não. Os apóstolos fundaram aquela igreja ali quando saíram da região ali de Belém, Nazaré, e foram fundar lá. Então, assim, o mundo islâmico tem essas coisas da continuidade histórica ininterrupta, né? Onde você tem essas comunidades que vêm durante séculos. Então, assim, é um mundo muito rico, é um mundo muito cheio de história, é um mundo muito cheio de, enfim, de coisas que a gente acaba descobrindo. E é por isso que eu criei esse projeto, né, História Islâmica, para mostrar às pessoas essa riqueza, né? Material, histórica, intelectual, que é fundamental. Porque, assim, o que a gente acha, principalmente nós brasileiros, é que a gente tem uma sociedade extremamente plural, né? Extremamente... Mas, por exemplo, miscigenada. Exato, miscigenada, tudo isso. Só que, assim, existem outras partes do mundo muito mais antigas que têm isso, só que de uma forma até mais profunda do que a nossa. Por exemplo, se você é cristão aqui no Brasil, você pode ser julgado por um tribunal cristão? Suas leis de divórcio, casamento, etc. Você pode submeter uma autoridade eclesiástica aqui no Brasil? Não. Todo mundo é julgado pela mesma lei, concorde com ela ou não. No mundo islâmico medieval, cada comunidade religiosa tinha o seu juiz. Exato. E eles só podiam ser julgados de acordo com as leis da sua comunidade religiosa. E até os seus impostos. Eles só podiam pagar para membros da sua comunidade religiosa que depois iam fazer uma transferência. Então, você tinha o príncipe dos judeus, o patriarca dos cristãos, e eles eram mantidos ali para tratar dos assuntos internos daquela comunidade, a não ser que você tivesse uma disputa entre duas comunidades diferentes. Então, aí o árbitro tinha que vir da autoridade superior, que era o muçulmano, que ia julgar entre duas partes, né? Mas, assim, a gente fala muito de diversidade, fala muito de liberdade, fala muito dessas coisas hoje, mas a gente tem como aprender bastante no passado com outras comunidades que tiveram experiências até mais profundas do que a nossa nesse sentido, entendeu? E o mundo islâmico teve muito isso no passado.